Salve, meu camaradinha! Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! Aconteceu um acidente. Eu fui narrar uma prova de Fórmula 1 na Band News FM, porque o Odinei Edson não estava legal de saúde e eu fui lá fazer a transmissão. E calhou de ser a corrida do acidente do Romain Grosjean. Veja, eu não tenho tanta experiência em automobilismo em Fórmula 1 quanto o Odinei Edson. Eu não devo ter feito 10 corridas de Fórmula 1 na minha vida, né? E aquela, acho que foi a penúltima. Eu fiz uma depois, ano passado eu fiz uma. E esse acidente foi gravíssimo, poderia ter acontecido uma morte ali, e a corrida ficou paralisada 1h30. Veja bem, eu estou no rádio, eu não tenho imagem, eu não posso deixar branco, e eu tinha 1h30 para segurar até a corrida voltar. E eu não sabia que ia ser 1h30, porque até socorrerem o Grosjean, tirarem ele do carro, apagarem o incêndio, que ele bateu, explodiu tudo, tirar o carro e os detritos da pista, saber a situação de saúde do Romain Grosjean naquele momento. Tudo isso era o passar do tempo que estava rolando e eu não tinha ideia de como é que isso ia parar. Quando ia parar? Quando ia terminar para a prova voltar? Eu não tinha essa noção. Então, como é que você segura, né, no rádio? Primeiramente, você tem uma equipe. Eu tinha a Alessandra Alves, eu tinha o Nico lá na Europa, no autódromo mesmo não tinha ninguém. Tinha Luiz Fernando Ramos é o Ico, tinha mais um, Castilho de Andrade, nossa senhora, uma lenda do jornalismo de automobilismo no Brasil. Todos esses caras estavam comigo, todas essas pessoas, a Ale também, uma especialista, estavam comigo na transmissão. Então eu tinha, além da minha, mais 3 vozes para usar, tá? E essas pessoas estavam fazendo a mesma coisa que eu, porque veja só, nenhuma delas, nenhum de nós estávamos no autódromo. Eu estava aqui em São Paulo com a Alê, a Alessandra Alves estava comigo no estúdio da Band News FM, o Ico estava na casa dele lá na Europa e o Castilho de Andrade estava na casa dele aqui no Brasil. Então não tinha ninguém no autódromo. A gente, além de contar com a imagem, eu tinha ali um tablet com o real time, que é privado, é para quem assina, né, da Fórmula 1, que é aquele real time que eles têm. Qualquer dia eu vou mostrar isso para vocês, que é importante também para quem gosta de narrar corrida, que tem ali o mapa da prova, né, os tempos e tudo mais. Tinha o Twitter e só, né? Como é que você faz nessa hora? Nessa hora você tem que ter repertório. Você tem que saber entender um pouquinho do contexto de uma prova. Você tem que entender um pouquinho dos protocolos que acontecem nesse tipo de situação. Tem que entender um pouquinho do lugar. Era uma prova no deserto, eu não me lembro agora qual autódromo. Um pouco de contexto do que são as equipes, de quem é aquele piloto, o que representa aquele acidente dentro do contexto da prova e da categoria, que tipo de melhoria tecnológica a Fórmula 1 já teve para impedir que aquele acidente tivesse sido pior, o que que permitiu que o Romain Grosjean conseguisse ter escapado do carro que se partiu ao meio. Estou falando, tá me vindo as imagens aqui na minha cabeça. E ele conseguiu sair quase ileso, ele teve queimadura tal, mas saiu andando para a ambulância. Saber perguntar também é fundamental. Então, se vocês quiserem anotar o que eu estou falando aqui, talvez a gente já tenha até uns tópicos, eu não fiz, mas falando com vocês aqui está me vindo a organização das ideias na cabeça. Então, primeira coisa, vocês precisam saber as regras do esporte e o regulamento das competições. Isso é uma coisa muito importante. Porque é uma informação que você não vai se preparar para um jogo sabendo isso.
mas é importante você ter. Se você faz a competição, você precisa saber. Ah, Marcelo, mas você conhece todas as regras do futebol americano? Não, não conheço, mas eu sei onde buscar. Então, se você não conseguiu ler, estudar antes, saiba onde está para você poder buscar rapidamente. Mas ter isso à mão é importante, por uma hora, quando as coisas saem do controle. A segunda coisa, que também é muito importante, saiba fazer as perguntas certas. Nós, quase todos nós, somos jornalistas, estudamos jornalismo. Se você não estudou jornalismo, não é por isso que você não pode ser jornalista. Muito pelo contrário. Jornalista é aquele que sabe fazer as perguntas certas. Então eu fiz algumas aqui no acidente do Grosjean. Um acidente que, na verdade, eu não vi. Porque na hora eu estava assistindo, eu estava. Ela acabou de largar, era largada, a primeira curva para a direita. Então a largada é um momento muito crítico para o narrador. Porque ainda mais quando você não está familiarizado com os carros direitinho, você está ali e caiu de paraquedas. Então, quando eles largaram, eu destaquei quem estava na primeira e na segunda fila e fui para o monitor, para esse sistema da Fórmula 1 que estava me dizendo as posições. Enquanto eu estava lendo do primeiro ao 10º quem estava na frente, o acidente aconteceu. Então, eu não tenho aqui fácil no Instagram, mas se você for buscar no meu Instagram, tem a reação, né? Eu tô aqui olhando para baixo, a Alessandra bota a mão na boca e grita, e eu levanto a cabeça e vejo o acidente. Então eu não vi bater, eu não vi como foi a batida. Eu vi depois nos replays. Então, quais são as perguntas que o cara em casa deve estar se fazendo em relação a esse acidente, já que está tudo parado? Então, um raciocínio rápido, se colocando no lugar do telespectador, que já fica então de segunda lição aqui para vocês. Eu vou ter que abrir minha lousinha aqui depois para a gente passar em revista isso tudo, porque agora as coisas estão vindo na minha cabeça. Por que bateu? Como foi? Ele perdeu o controle? Alguma coisa quebrou no carro? Saiu um pneu? Ele rodou ou ele foi direto no muro? O carro espatifou. Que parte era aquela que ficou para trás? É separado do cockpit? Eu não sabia. Como é que ele saiu ileso? Pegou fogo, explodiu. Como é que ele não morreu? O que salvou a vida desse cara? Quanto tempo demorou para chegar a ambulância? Onde fica o hospital mais perto, mais próximo? O centro médico é no box ou não? Ou é fora do autódromo? Como foi a reação da equipe na hora? A televisão vai mostrar e você pode descrever, usar as imagens. No caso meu do rádio, eu não tinha as imagens, mas eu fui descrevendo para quem estava em casa o que a televisão estava mostrando para quem não tinha, não estava em casa, estava no carro andando, descrevendo. E essas perguntas você faz para quem? Para a equipe. Porque por mais que você não saiba, as pessoas ali vão entrar num debate sobre essas perguntas, entendeu? E aí você vai ganhando segundos. É muito importante saber perguntar. Cada pergunta dessa você faz para 3 pessoas, você vai ganhar 5 minutos de transmissão. Com conteúdo, não é enrolação. Você está passando um conteúdo ali para as pessoas. E aí, enquanto esse debate está rolando, você olha no Twitter, tem uma atualização. Olha, ele foi transferido para o centro X, a situação dele é boa, ele está consciente. Então, pô, uma informação. Aí você gira, aí o Ico tem as fontes dele na Fórmula 1, aí o cara chama, traz uma informação. O Castilho de Andrade tem acesso a publicações do exterior, a sites do exterior, perdão, gente especializada em automobilismo. Aí o cara traz um detalhe mecânico, técnico, e aí a coisa vai evoluindo. Só que você tem que também ter uma certa cultura geral, um repertório fora do esporte para lidar com isso, para lidar com essas pessoas e poder conversar com elas uma conversa produtiva. Se a prova ia ser continuada ou não, como disse o Gabriel de Jesus aqui, em quanto tempo, o que está faltando, né? Qual é a situação para a próxima corrida? Existe um piloto reserva? E o carro? De quanto é o prejuízo? Né? Eles tiveram que remontar o muro que ficou danificado para a prova continuar. Que material era aquele? Era concreto? O muro era de concreto?
tinha alguma proteção, existia pneu, guarda-rail, não tinha. Olha quanta coisa. Com tanta coisa rolando, aí alguém dá uma declaração importante, um piloto dá uma aspa no Twitter, você vai lá: "Olha, o piloto tal estava assistindo, comentou isso". E aí você vai colocando coisas, é um grande quebra-cabeça. Só que para isso você não pode apenas estudar para a sua transmissão. Então, tenha repertório esportivo, um bom conhecimento do esporte como um todo, e fora do esporte também.